Graça e paz, igreja. É bom estar de volta. A última vez que eu ministrei aqui foi no dia 31/1. Eu já estava com saudades. Estamos aqui novamente. Quero dar as boas-vindas a todos, aqueles que nos estão a visitar pela primeira vez, aqueles que nos estão a ver pela primeira vez através da internet, né? Que possam ser abençoados também. Amém? Irmãos, o final de semana passado foi um fim de semana extremamente abençoado. Nós tivemos o prazer de receber novamente o Bispo Ronaldo. Ele ministrou aqui, né? Só algumas pessoas é que não receberam, porque infelizmente não puderam estar aqui, né? Mas se você não pôde estar, eu recomendo que você possa assistir a mensagem toda, né? Tanto no sábado como no domingo. Está no nosso canal, vão lá, assistam. E eu creio que você vai ser extremamente abençoado também. Amém? Irmãos, como vocês sabem, nós, este mês, nós temos escolhido o tema do amor, não é? Para que a gente possa falar aqui na igreja. É o dia dos namorados para a semana, no dia 14, mas não é só desse amor que nós precisamos de falar. Existe um amor que foi derramado na nossa vida através de Jesus, e esse amor, ele realmente faz uma transformação nas nossas vidas. Amém? E antes de entrar na palavra, eu gostava que a gente orasse novamente. Se você puder baixar a sua cabeça em reverência. Jesus, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estar aqui, Senhor. Pelo poder de poder compartilhar a Tua palavra com os Teus filhos. Pai, e nesta noite eu te peço que me possas usar de uma forma tremenda e que a Tua palavra, Senhor, que quando ela for plantada nos corações, quando os ouvidos ouvirem, quando as mentes receberem esta mensagem, que ela seja uma mensagem transformadora. E, Senhor, cada pessoa que estiver a ouvir, seja aqui, seja nas suas casas, elas possam ser abençoadas e, acima de tudo, que elas possam entender qual o propósito da Tua palavra para as suas vidas, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Mateus 20 e nós vamos ler do versículo 29 ao versículo 34. Amém? Se você não tem uma Bíblia, você pode pedir uma lá atrás ou então pode acompanhar ali também na tela. Amém? E diz assim... Todos já abriram? Antes de eu ler, eu quero que você tome atenção, porque existem alguns verbos aqui, aplicados neste discurso de Jesus, que realçam, e eu quero que você pense sobre eles. Eu já vou falar sobre eles. Diz assim no versículo 30, 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os prendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que lhes faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhe nos olhos. E imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Nestes versículos existem alguns verbos que se ressaltam. Logo aqui podemos ver, logo no versículo 30, né? Puseram-se a gritar. Depois, mais à frente, diz assim, Jesus parou, né? É uma ação também, chamou-os, perguntou-lhes, e depois, no versículo 34, diz que ele teve e depois tocou. Todos esses verbos, irmãos, neste contexto, eles têm um significado. E nós iremos falar um pouco sobre isso esta noite. Nós vamos falar sobre amor, nós vamos falar sobre compaixão, mas acima de tudo nós precisamos entender o contexto destes cegos. Estes cegos, além de eles terem um problema de não poderem ver, não é? Eles estavam marginalizados. Eles eram colocados à parte. Naquela época, todas as pessoas que elas tinham alguma deficiência,
Elas eram consideradas marginais, era alguém que não era bem visto aos olhos da sociedade. E aquelas pessoas, eles não podiam trabalhar, eles não tinham qualquer sustento, eles não tinham a segurança social como nós temos hoje, né? Hoje, quem é invisual tem acesso a uma série de benefícios. Naquela época não havia isso. Então, a única solução para aquelas pessoas é elas poderem estar, né, em lugares onde eles podiam pedir esmola, onde eles podiam pedir ajuda. Mas quando as pessoas passavam, muitas vezes olhavam para essas pessoas e elas sentiam, muitas vezes, pena, outras vezes eles simplesmente passavam, né, como se aquelas pessoas não existissem. E isso é um facto que nós podemos ver aqui. E hoje eu quero falar sobre 5 coisas que nós, como cristãos, nós precisamos praticar. 5 coisas. A semana passada nós aprendemos que nós precisamos viver pela fé. É algo que faz parte da vida do cristão. Mas viver só pela fé não é suficiente. Há mais coisas que Deus quer que nós façamos. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é ouvir. Ouvir quem está à nossa volta. Porque muitas vezes, irmãos, existem pessoas que estão ao nosso redor, que estão a sofrer, que estão passando por dificuldades, e nós, tão atarefados que nós estamos, tão ocupados com as nossas coisas, que nós não conseguimos ouvir o que aquelas pessoas estão a gritar para nós. E aqueles cegos, eles quando viram Jesus, eles viram uma oportunidade ali, então eles começaram a gritar. Gritar por quê, irmãos? Porque eles eram doidos? Não. Porque eles tinham uma necessidade. E hoje, à nossa volta, existem muitas pessoas que têm muitas necessidades. Talvez não seja uma necessidade como aqueles cegos, né? Talvez sejam pessoas que têm outro tipo de problemas, outro tipo de necessidades. Mas se nós não pararmos para ouvir, nós nunca vamos escutar o que é que essas pessoas precisam. Então, a primeira coisa como cristão, que nós precisamos de entender, eu preciso de ouvir. Você já reparou que é muito mais fácil nós falarmos do que ouvirmos? Se você estiver num grupo de amigos, você há de reparar que a maioria quer falar. São poucos aqueles que querem escutar. E quando se dá o caso que é como na minha casa, que todos gostam de conversar, é complicado. Porque é difícil, irmãos. Aqueles cegos tiveram que gritar para que alguém prestasse atenção neles. Quem tem gritado na sua vida? Quem tem gritado à sua volta? Será que você tem ouvido aqueles que precisam? Será que você tem ouvido aqueles que estão em sofrimento e estão a gritar e você ainda não se apercebeu? Nós podemos ver que quando eles gritaram pela primeira vez, o resto da multidão, simplesmente o que é que eles fizeram? Eles quiseram abafar aquelas vozes. Disseram, calem-se, não incomodem Jesus, não incomodem. Existe sempre alguém ao seu lado que te vai mandar calar. Existe sempre. Mas aqueles cegos, eles não desistiram. E eles bradaram ainda mais alto. E certamente, na sua vida, existem pessoas assim. E certamente você ainda não ouviu. Ou talvez você tenha ouvido, mas não tenha feito nada em relação a isso. Nós vamos ver o que é que Jesus fez, né? Vamos ver o Salmo 18:6, diz assim: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Estas foram as palavras do salmista, né? Que ele estava a bradar também, ele estava em sofrimento. E havia uma resposta. A palavra diz aqui que havia uma resposta de Deus. E para as pessoas que estão hoje gritando, existe uma solução. Essa solução é Jesus. Mas essa solução ela tem que ser apresentada por quem já conhece Jesus. Quem já viveu, quem já sabe como Ele é. E quem melhor do que eu e você para falar dele a essas pessoas?
Nós não podemos ignorar as pessoas que estão à nossa volta. Nós não podemos ignorar as pessoas à nossa volta. Muitas vezes, irmãos, aquilo que eu sinto é que nós, como igreja, nós entramos dentro de um aquário, estamos dentro das quatro paredes e parece que o mundo lá fora está a acabar, o mundo lá fora está a ser destruído e nós não estamos nem aí. Aqueles cegos, eles estavam a gritar porque eles estavam em sofrimento. Quantos cegos, irmãos, estão aí fora? Quantos cegos estão a precisar da nossa ajuda? Quantos cegos estão a clamar pela nossa presença? Um minuto da nossa atenção. Quantos? Provérbios 21:13 diz assim: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Mas não sou eu que estou a dizer, é a palavra de Deus. Quando nós fechamos os nossos ouvidos, quando nós não damos atenção àqueles que precisam, aos pobres, aos carenciados, irmãos, isso se vira contra nós. É o que a palavra diz, né? E não terá resposta. A nossa voz não chegará. Então nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida. Você quer ouvir de Deus? Então você precisa parar e começar a ouvir quem está à sua volta. Segunda coisa que nós precisamos fazer, pare de fazer o que você está a fazer neste momento, se houver alguém que precisa de ajuda. Muitas vezes, irmãos, colocamos para segundo, terceiro, quarto, quinto plano as necessidades dos outros. Primeiro eu, depois ainda eu, e depois, se eu tiver tempo, então eu vou lá e faço. Nós temos que priorizar aqueles que precisam de ajuda. Jesus parou. Ele estava no meio de uma multidão, mas quando aqueles cegos clamaram para ele, o que é que ele fez? Ele parou. Ele não fez mais nada. Ele deu toda a sua atenção àquelas pessoas, aqueles dois cegos que estavam a precisar. Então, quando alguém precisa de ajuda que está à sua volta, você precisa de parar tudo. Irmãos, quando você prioriza aqueles que precisam, Deus prioriza também na sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos que nós somos pastores das ovelhas. Pastor não é só aquele que vem aqui pregar. Pastor é aquele que cuida. Você é um pastor. Você é uma pastora. Mas para isso você precisa de cuidar. Mas para você cuidar, você precisa primeiro de ouvir quais as necessidades. Você precisa parar para cuidar. Não tem como, irmãos, nós cuidarmos e continuarmos a correr. Não tem como nós cuidarmos de alguém e continuamos a trabalhar. Não tem como. Mas pastor, eu vou ter que desistir de tudo. Não, não estou a dizer isso. Mas você precisa priorizar vidas. Você precisa de priorizar almas. Porque é essas que você vai ter o galardão lá no céu. Não é os milhões de euros que você vai ganhar. Porque esses você pode ganhar todos eles, mas vão ficar todos aqui na terra. Amém, igreja? Vocês estão a entender? Vocês podem se manifestar, como o bispo disse, aqui não é cemitério, irmãos. Aqui tem gente com muita vida. Então você pode dar um amém, glória a Deus. Amém? Amém. Quem tem fé pode ter milhões, né? Amém. Se você quiser ser usado por Deus, você precisa de aprender a ser interrompido e incomodado. Entendeu o que eu disse? Você precisa de aprender a ser incomodado e ser interrompido. Tem muitas pessoas que gostam de estar na sua zona de conforto. Não, das 9 às 5 eu trabalho, das 6 às 10 eu descanso, é hora de ver o futebol, é hora de ver o noticiário, e depois daí eu vou dormir. Aí então é lugar santo. Não tem como me incomodarem. Irmãos, se você é um cristão, você tem que estar alerta 24 horas por dia, porque 24 horas por dia tem pessoas que precisam da sua ajuda. Acidente não escolhe hora. Não escolhe hora. Então você precisa estar alerta. Irmãos, é muito fácil a gente chegar aqui e desligar o nosso telefone. Mas, irmãos, é necessário a gente estar contactáveis. Às vezes acontecem coisas, irmãos, que a gente precisa de agir. Você entendeu o que eu estou a dizer? Você precisa
de agir. Mas para isso você precisa de ouvir, você precisa de olhar e ver o que é necessário e parar e fazer. Não diga mais, eu não tenho tempo para isto. Oh, irmãos, como eu já ouvi isto. Quantas vezes eu já ouvi, eu não tenho tempo agora. Talvez mais tarde, né? Quando eu parar de estudar, quando eu parar de trabalhar, quando eu casar, quando os filhos forem criados, né? E aí eu vou ter tempo, aí eu vou fazer. Irmãos, aí talvez seja tarde. Talvez aquelas ovelhas que você já devia ter no seu rebanho tenham sido entregues a outro pastor. Talvez tenham morrido, talvez estejam em sofrimento. O sofrimento seja maior. Cabe-nos a nós, irmãos. Cabe-nos a nós. Coríntios 10, 24 diz assim: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Irmãos, será que a Bíblia é mentirosa? Ou será o mundo que é mentiroso? Porque aquilo que o mundo diz é assim: busca primeiro o teu interesse. Descansa primeiro. Ganha primeiro. E quando tu tiveres tempo, então faz. E é quando te apetecer. Isso é o que o mundo diz. Mas a palavra de Deus diz assim: ninguém deve buscar o seu próprio bem, irmãos. Não sou eu que estou a dizer. É a palavra de Deus. Mas sim o dos outros. Então o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar os outros em primeiro lugar. As necessidades dos outros em primeiro lugar. Quando nós fazemos isso, irmãos, irmãos, a nossa vida ela é bem mais fácil. Porque aí aprendemos como amar. Aprendemos como servir. E todas as coisas, mesmo que a gente esteja cansados, mesmo que a gente se sinta fracos, sabe uma coisa? Quando a gente vê o sorriso daquela pessoa, quando a gente vê que aquela pessoa, ela estava lá no fundo do poço, né? E de repente ela veio para fora, a gente vê um milagre acontecer, irmãos. As nossas forças, elas voltam. Isto é a mesma coisa quando a mulher ela está para dar à luz, ela está ali, né, entrou em trabalho de parto, está ali sofrida, as contrações começam de 10 em 10 minutos, depois passa para 5 em 5 minutos, vai até que fica de 10 em 10 segundos e ela está ali em agonia, ela está em dor, ela deseja que aquilo acabe, mas quando a criança nasce, a alegria chega. E é isso, irmãos. É isso que nós precisamos. Nós precisamos começar a dar à luz filhos espirituais. Quando nós começamos a dar filhos espirituais, irmão, todo o cansaço, toda a dor, tudo aquilo que aconteceu, a gente esquece. Quem é mãe aqui sabe o que eu estou a dizer. E os pais também, que muitas vezes eles ficam ali ao lado, nem sofrer também. Mesmo que eles não sintam a dor, a mulher faz com que a gente sinta, né? Alguns ficam com as mãos bem apertadas, passado um tempo. Amém, irmãos? Deus quer fazer coisas através de si e da minha vida. Mas para isso você precisa de ouvir, para isso você precisa de parar, priorizar a vida dos outros. Terceira coisa, não avalie as pessoas pelas suas ações. Irmãos, como é fácil nós avaliarmos as pessoas pelas suas ações. A pessoa, ela é rude, então essa pessoa não tem mais direito a estar na minha vida. A pessoa é rude, então eu não me interessa mais dela. Ela é rude, então não tem direito à salvação. Irmãos, infelizmente, nós colocamos rótulos na vida das pessoas e muitas vezes nós fugimos das pessoas complicadas. Não, o irmão tem um problema de homossexualismo, então eu vou para este lado. O irmão tem um problema de alcoolismo, não interessa, eu não vou convidar ele para a minha casa. Mas sabe uma coisa, irmãos? Nós fomos chamados, assim como Jesus, para os perdidos, para os doentes, para aqueles que não têm salvação. É fácil estar ao pé de alguém que não toma banho há 3 meses. Irmãos, é fácil. Mas se você precisasse estar ao pé dele para levar alguém ao céu, você estaria? Pergunta assim, você estaria? Você estava disposto a pagar o preço? 3 mesinhos sem tomar banho. Aquele cabelo assim, todo cheio de gel. Né? Aquele perfume francês. Né? Você consegue imaginar? E ele está ali a dizer assim, eu quero Jesus. Você ia embora, você levava ele a Jesus. Irmãos, nós estamos a brincar, mas isso é muito sério.
como seria a nossa reação? Jesus, ele ouviu, parou e olhou. Ele não ficou a fazer outras coisas. Ele ouviu, parou e olhou para aqueles cegos. Quando ele olhou, ele não viu o problema. Ele não viu que provavelmente aqueles cegos, eles deviam estar ali, deviam estar sujos, né? Talvez até deviam passar fome, talvez estivessem todos desengonçados, né? E Jesus não olhou para eles e disse, não, este aqui não, eu vou para aqueles que estão limpinhos, estão organizados, a vida deles está toda organizada, não, vou lá para o templo. Não, ele não fez isso. Mas muitas vezes nós os fazemos. Muitas vezes nós descriminalizamos, nós marginalizamos, nós colocamos o rótulo, este eu posso, este não posso. Mas será que Jesus se alegra com isso? Será que se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa, nós gostaríamos que isso acontecesse connosco? Para você amar incondicionalmente, você não pode constantemente ficar magoado, triste, desiludido com pessoas. Você prestou atenção ao que eu disse aqui? Se você quer amar verdadeiramente como Jesus ama, você não pode ficar magoado, triste e desiludido constantemente com pessoas. Sabe porquê? Porque as pessoas lá fora é assim que estão. Esse é o estado normal delas. Esse é o estado que as pessoas lá fora se encontram. E quando alguém se aproxima, mesmo quando alguém vai ajudar, essa pessoa, ela muitas vezes recebe um coice, recebe uma palavra torpe, recebe uma palavra que ela não gosta. Então nós precisamos ter um coração sarado. Nós precisamos entender, irmãos, né, que nós já temos Deus, nós já temos Jesus e eles não têm. Ah, mas pastor, mas isso acontece também dentro da igreja. É verdade. É verdade. Porque dentro da igreja existe gente imperfeita. Porque se todos fôssemos perfeitos, se todos nós já fôssemos santos a 100%, não estaríamos aqui. Nós estaríamos no céu. Então, dentro da igreja também existe gente imperfeita. E vocês estão a olhar para um. Eu sou imperfeito. Eu cometo erros. Eu cometo falhas. Mas sabem uma coisa, irmãos? É dentro da igreja que você vai encontrar a solução. É dentro da igreja que essas pessoas que estão lá fora vão encontrar a solução. Então, cabe-nos a nós o quê? Nós afastarmos essas pessoas ou atraí-las para nós. Qual é a função que nós temos? O que é que nós, como igreja, nós estamos a fazer? Nós estamos a atrair as pessoas para Cristo ou nós estamos a afastá-las de Cristo? Mateus 20, 32 diz assim, Jesus parando, chamou e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Jesus, ele disse, o que é que eu lhes faça? Há uma ação, né? Então nós precisamos de agir. Nós não podemos ficar só a olhar para o problema. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que sabem qual é o problema da pessoa, sabem qual é o seu problema, né? E ficam ali. Olhar, talvez a solução chegue um dia, né? Talvez Deus se lembre de mim um dia. Mas sabe uma coisa, irmão? Deus já se lembrou. Ele enviou Jesus à cruz. Ele pagou o preço. Mas cabe-nos a nós agir. Agir como? Você precisa de ir lá. Você precisa de ouvir. Você precisa escutar. Você precisa dar tempo. Você precisa dar atenção. Porque as pessoas hoje, irmãos, elas precisam de atenção. Você já reparou que todo mundo gosta de estar conectado? A geração nova, então, aqui é impressionante. Não conseguem estar desconectados. Antigamente, quando nós chegávamos à casa de alguém, a gente dizia boa noite, a paz, tudo bem, como é que estão as coisas? A primeira coisa hoje em dia que as pessoas fazem é, qual é a senha do Wi-Fi? Irmãos, essa é a realidade. E quando as pessoas não têm, elas ficam estressadas. Jesus parou. Tiago 1, 19 e 20 diz assim, meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então o que é que nós precisamos, irmãos? Ouvir. Nós precisamos ouvir. Se nós não ouvirmos,
nós não vamos nos aperceber quem está a precisar de ajuda. Quarto, não ignore quem está à sua volta. Quando Jesus viu aqueles cegos, o que é que ele fez? Ele chamou-os. Ele não os deixou lá. Ele não olhou, não viu o problema, não viu que eles eram só cegos. Não, ele chamou-os. Existiu uma ação. Ele estava pronto para resolver o problema daqueles cegos. Não é? Aqueles cegos estavam a pedir algo. Jesus não virou as costas. Será que nós não estamos a virar muitas vezes as costas àqueles que precisam? Será que nós não estamos muitas vezes a virar as costas àqueles que estão a gritar, bradar bem alto aos nossos ouvidos? Quinto, Jesus se interessou pelo seu problema e ele lhes perguntou. Você até pode ouvir, você até pode parar, você até pode fazer tudo. Mas se você não quiser fazer parte da solução daqueles que estão em sofrimento, não serve de nada. E Deus nos está a chamar, irmãos, para cada um de nós sermos parte da solução do problema daqueles que estão à nossa volta. E quando eu falo daqueles que estão à nossa volta, irmãos, você pode pensar assim, deve ser o meu vizinho, deve ser o colega do meu trabalho. Mas sabe uma coisa, irmão? Tem muitos irmãos que estão sentados ao seu lado, talvez estejam em sofrimento, e você não se tenha percebido. Talvez até seja a sua esposa, seu esposo, filho, filhas. E você ainda não se apercebeu. Muitas vezes nós não reparamos o que é que está acontecendo à nossa volta, dentro da nossa própria casa. E isto é um alerta, irmãos, que eu quero deixar esta noite para vocês. Principalmente para os homens. Nós, como homens, irmãos, nós temos que ser vigilantes. A Bíblia diz que nós precisamos ser vigilantes. O que é que isso quer dizer? Que o nosso radar ele tem que estar sempre a funcionar. Porque o inimigo ele vai tentar de todas as formas, de todos os jeitos, destruir a sua família. E por isso você precisa ter cuidados especiais. Amém, irmãos? Pergunte a essa pessoa o que é que ela precisa. Não pense que você sabe o que ela precisa. Este é um problema, irmãos, que nós encontramos muitas vezes. Eu vivi isso e eu falo por experiência própria. Muitas vezes uma pessoa depara-se com um problema de alguém e a gente pensa que já sabe o porquê que aquela pessoa tem aquele problema, porquê que aconteceu, e irmão já não sabe nada. A gente precisa parar para ouvir. Nós temos que incentivar essa pessoa a compartilhar. Só assim é que você vai entender, só assim é que você vai conseguir ajudar verdadeiramente essa pessoa. Eu estou a falar de amor, irmãos. Eu estou a falar de amor. Talvez você pense assim, mas eu não sou médico. Não, não é isso que eu estou a dizer. Mas você precisa de estar atento a todos os sintomas. Tem muita coisa, irmãos, que muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, estão a sofrer. Que começou lá na infância, lá na adolescência. Que nunca foi tratado. E a pessoa casou, tem filhos, às vezes até já netos, e o problema continua. Então nós precisamos de ouvir e saber qual a razão, o porquê. E só assim é que nós vamos poder ajudar. Amém? Sexto, Jesus ele teve compaixão e ele agiu. Compaixão. Compaixão é das coisas que mais falta hoje dentro da igreja. Compaixão é nós sentirmos a dor do outro. É nós não ficarmos indiferentes. É nós darmos a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus, a palavra diz aqui que ele sentiu compaixão. Né? Jesus teve compaixão deles e tocou nos seus olhos. Então Jesus não ficou só na compaixão, ele agiu. Então quando alguém está em sofrimento, você precisa ter compaixão, mas você também precisa de em busca da solução para acabar com esse sofrimento. E a primeira solução é sempre Jesus.
É o remédio dos remédios. Mas talvez aquela pessoa precise de um médico. Talvez aquela pessoa precise de uma comida rápida. Não é? Perdão. E nós precisamos de agir. Jesus teve compaixão e tocou. Então esses são os tipos de coisas que nós precisamos viver e praticar no nosso dia a dia. E agora eu quero falar sobre 5 tipos de pessoas dos quais você precisa se de aproximar. E eu lhe digo desde já que você não vai gostar. São o tipo de pessoas que o mundo diz assim, não te aproximes delas. São do tipo de pessoas que dizem assim, deixa para lá, ele não tem solução. Mas nós, como igreja, irmãos, é nessas pessoas que nós precisamos tocar. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para todos, sem exceção. Todos o quanto o receberem, a esse lhes deu o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Então você já teve esse privilégio, mas tem muitos lá fora que ainda não tiveram. Mas ele veio para todos. Mas a Bíblia também diz que nem todos irão receber, somente aqueles que crerem no seu nome. 5 tipos de pessoas. Primeiro, procure pessoas que estejam cansadas, subcarregadas. Coisas práticas, irmãos. Nós precisamos de chegar ao pé dessas pessoas e fazer coisas práticas. Por acaso, quando eu estava a preparar esta mensagem, eu me lembrei ali da Meire. Muitas vezes, quem não sabe, eles têm 3 filhos, 3 gêmeos. E muitas vezes ela diz assim, eu estou tão cansada. Né? Às vezes eu gostava de ter um descanso, não é? Então uma das formas que você tem de ajudar alguém que está subcarregado, é chegar assim, olha, eu tomo conta dos teus filhos esta tarde, aproveita, vai descansar. Vai no cabeleireiro. Coisas práticas, irmãos. Ou então você chegar ao pé de alguém e dizer assim, olha, hoje, esta semana, eu vou cortar a tua grama, eu vou lavar o teu carro, ou eu vou levar o teu cão a passear. Não, hoje tu vais ficar por conta. Não vais fazer nada. Hoje é o teu dia de descanso. Existem muitas pessoas, irmãos, que precisam desse tipo de ajuda. Tem muita gente que está a gritar por socorro nessa área. Tem muitos homens, irmãos, que estão cansados do trabalho cotidiano. Que precisam de algo que a gente faça. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que está subcarregado, cansado, oprimido, triste, deprimido? Eu conheço várias pessoas. Sou só eu que conheço? Vocês conhecem também, não é? Então, cabe a vocês e a mim me aproximar dessas pessoas e fazer algo na vida delas. Eu não estou a falar de pessoas da igreja, irmãos. Não é errado ajudar os da igreja, pelo contrário. A palavra nos ensina que nós devemos dar prioridade aos da nossa casa. Mas quando a gente vai lá fora, irmãos, e dá uma mão, isso faz toda a diferença. Há umas semanas atrás, já não lembro se foi no princípio do ano, se foi no ano passado, já estou perdido no tempo, nós durante uma semana, nós fizemos comida para uma irlandesa que estava com um problema nas costas. A gente ia lá, entregava a comida e ia embora. Simplesmente isso. Ela diz que nunca ninguém nesta nação tinha feito algo idêntico por ela. Isso é praticar esta palavra que nós estamos a fazer. Amém? Segundo, agora estou-me aqui, perdi-me. Segundo, mas antes disso eu quero ler 2 passagens. Isaías 58, 7 e 8 diz assim, ai sim, sua luz interromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de vocês, a glória do Senhor estará em sua retaguarda. E Lucas 23, 26 diz assim, até Jesus teve que carregar a cruz. Até Jesus teve ajuda para carregar a cruz.
Não sei se você se lembra dessa passagem que está em Lucas 23, 26. Mas quando Jesus, ele estava a caminho da crucificação, ele estava a carregar a cruz, né? E durante aquele período, ele estava subcarregado, ele estava sofrido, já tinha sido chicoteado. E Deus providenciou Simão para carregar aquela cruz para Jesus. Até Jesus precisou de ser auxiliado. Irmão, não é que Jesus precisasse de auxílio, mas existe um simbolismo, existe algo aqui que Ele quis demonstrar para nós. Existem sempre pessoas ao nosso lado que precisam de ajuda. Sempre. E você precisa estar disponível para isso. Amém? Procure pessoas sozinhas e se torne amigo delas. É outro tipo de pessoas que nós precisamos nos aproximar. Nós estamos num país, praticamente todos aqui, todos, na verdade, somos imigrantes aqui. Não existe nenhum irlandês aqui. E existem muitos imigrantes, irmãos, que estão sozinhos. Não só brasileiros, não só portugueses, muitos. Que precisam de um amigo, precisam de um ombro, precisam de alguém que lhes dê a mão. Sabe porque é que existe tanta gente no pub, para aqui, para lá? Porque eles não têm um amigo, alguém que os ouça, que fale com eles. E eu não estou a dizer que você tem que se aproximar dessas pessoas para trazer a pessoa para a igreja, não. O vir para a igreja é uma consequência do nível de amizade que você tem com essa pessoa. Sabe porquê? Porque quando ele começa a conhecer, quando você começa a mostrar aquilo que Jesus fez na sua vida, ele vai querer também. Coisa boa ninguém deita fora. Você já reparou? Coisa boa ninguém joga fora, irmãos. E Jesus é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Amém, igreja? Então, se você se aproximar de pessoas que estão sozinhas, estão desamparadas, que precisam de alguém, irmãos, nós vamos triplicar esta igreja, quadriplicar assim, ó, rapidinho. Sabe porquê? Porque o que mais existe aí é pessoas sozinhas. Mesmo quando elas estão no meio da multidão. Elas até podem pensar que têm muitos amigos. Mas, na verdade, elas estão sozinhas. Então, nós precisamos nos aproximar. Romanos 12, 13 diz assim: compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Sabe o que é ser hospitaleiro? É trazer para dentro da sua casa. É estar ali junto. Partilhar a mesa. Isso é ser hospitaleiro. Quando nós, irmãos, aproximamos as pessoas para dentro da nossa casa, é lógico que você não vai trazer qualquer pessoa. Você também precisa ser sábio, não é? Você precisa ser sábio. Mas também você precisa ter a sabedoria e entender que existem pessoas que precisam desse tipo de apoio. Amém? Terceiro, procure pessoas que estejam de luto e esteja disponível para elas. Irmãos, neste final de ano, do mês de novembro para cá, nós tivemos várias pessoas que morreram na sua família. Uns mais próximos, outros mais longe. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que é difícil lutar com essa situação. Felizmente, para mim, foram poucas as pessoas que eu perdi. A pessoa mais próxima que eu perdi foi a minha mãe. E felizmente eu nunca passei por essa dor além dela. Mas é difícil. Mas pastor, eu não sei o que é dizer a essa pessoa. Você não precisa dizer nada. Você precisa estar somente presente. Você precisa de ir lá marcar o ponto e dizer assim: eu estou aqui. O que é que tu precisas? Preciso lavar a louça, eu lavo. É preciso fazer a comida, eu faço. É preciso ir passear o cachorro, eu faço. É isso que nós precisamos fazer. E, irmãos, não espere que os outros façam. Porque muitas vezes, sabe qual é o problema? Não, o Renato vai lá. Então eu não preciso de ir, né? O Diluz vai lá. Então eu não preciso de ir. Irmãos, você precisa fazer a sua parte. Não pense que os outros vão fazer. Irmão, se for lá 10, melhor ainda. Mas pode não ir os 10 e você precisar de ir lá. Nós precisamos de amar, irmãos. É uma forma de amar. E essas pessoas, mais do que nunca, precisam de nós. Elas não entendem o que é que está a acontecer. Muitas são
experiências traumáticas. Pode ter sido um acidente, pode ter sido uma morte súbita. Então nós precisamos nos aproximar dessas pessoas. Quando alguém morre, irmãos, nós temos de dizer presente. Eu estou aqui, o que é que eu posso ser útil? Não queira lá dar grandes justificações. Diga só, eu estou aqui. És importante para mim. Amém? 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das nossas misericórdias e de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então toda a consolação, irmãos, que nós recebemos, não é só para ficar na nossa vida, é para que nós possamos partilhar essa consolação. A gente recebe para dar. Vocês entendem isso? É porque muitas vezes nós recebemos e guardamos no bolso. E muitas vezes não serve para nada, irmãos. Mas se a consolação que Deus nos dá é para isso. O versículo diz aqui, de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão em tribulação. É o pastor que tem que consolar? É, irmãos? Somos todos nós. Ali não faz discriminação. Então esta palavra é para mim e é para si. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Vocês estão acordados? Quarta, procure pessoas desanimadas ou que se sentem derrotadas. Ajude-as a começar de novo. Oh, irmãos, quantas pessoas se sentem derrotadas? Quantas pessoas se sentem cansadas, oprimidas, sem vontade sequer sair da cama, irmãos? Quantas pessoas? Você precisa e eu precisamos nos aproximar dessas pessoas. Essas pessoas, elas precisam de entender que existe uma solução. Elas precisam de entender que existe uma esperança para a vida delas. Elas precisam de entender que Jesus é a solução. E cabe a mim e a si ir lá. Irmão, se você está à espera que alguém que está a passar por um problema desse bata na sua porta para que você possa ajudar, você está enganado. As pessoas que estão com esse problema, elas querem se isolar. Elas querem estar no seu quarto. Elas querem estar fechadas na sua cama. Ali, elas não querem ser incomodadas. E cabe a nós, irmãos, com a nossa alegria, com a nossa força, com a nossa perseverança, nós ir lá e dizemos assim, olha, levanta dessa cama. Jesus morreu. Ele é a solução para ti. E mesmo que ele não acredite, mesmo que ele diga assim, eu não creio nisso, nós precisamos ir lá. Nós precisamos ser perseverantes. Nós não podemos desistir. Meu filho, há pouco estávamos ali no escritório, estava a compartilhar algo de um amigo dele que está a passar por uma situação. E eu disse assim, não desistas. Não desistas. E é isso que nós precisamos. Não desista. E faça. Amém, igreja? 2 Coríntios 2,7 diz assim, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que ele não seja dominado pela excessiva tristeza. Existem pessoas, irmãos, que estão a ser controlados pela tristeza, pelas mágoas, pelas derrotas da vida. E temos que ser nós, irmãos, ir lá. Não desista. Faça de novo. Faça de novo. A pessoa desistiu, ela caiu. Não importa. Faça de novo. É uma vida, é uma alma. E é isso que você precisa de contar. É uma alma, é uma vida que precisa ser ganha. Procure demonstrar que você se preocupa com essa pessoa, que ela em Cristo pode voltar a vencer, voltar a sonhar. Ame essa pessoa. Ame essa pessoa. Amar, irmãos, é ir. Amar é sofrer. Amar é carregar essa pessoa nas costas se for preciso. Isso é amor. Mas para isso você precisa se aproximar dessas pessoas. Se você continuar na sua casa, irmãos, você não vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Você conhece algumas pessoas assim? Eu conheço várias. E eu sei que você conhece também.
Efésios 4:2 diz assim: sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando-os uns aos outros com amor. Vocês veem o que diz ali? Humildes, dóceis, pacientes. E o que é que diz mais? Suportando. A palavra de suportando, ela vem de suporte. Ela fala de carregar. Literalmente é como se você estivesse a carregar aquela pessoa que você precisa. Você já viu uma pessoa alcoolizada, um bêbado? Você puxa ele não quer sair do lugar. Então, muitas vezes, o que é que você precisa de fazer? Você precisa carregar ele nas costas. Às vezes tem que ser dois, né? Dependendo de quem é. E existem muitas pessoas na nossa vida, irmãos, que nós, literalmente, a gente precisa carregar eles. Para que eles saiam daquele problema, que eles saiam daquela situação. E sabe quem é que vai fazer isso? Você. É você mesmo. Você que está aí sentado, você que está a ver pela internet, é consigo que eu estou a falar hoje. E que Deus está a falar consigo hoje. Quinto, procure pessoas que andam sempre irritadas, bravas, de mau humor. Pratique a bondade e o amor para com essas pessoas. Eita! Dessa gente eu quero estar longe, né? Irmãos, nós vamos ver pela palavra o que é que a palavra diz para nós fazermos. Irmãos, normalmente ninguém quer estar próximo de alguém que tem uma boca dura, alguém que está sempre pronto a dar um coice. Alguém gosta de levar coice aqui? Eu não gosto. Mas às vezes é necessário. Semana passada eu estava a conversar com o bispo e ele diz assim: nós precisamos de praticar a arte de engolir um sapo e vomitar um diamante. Nós precisamos aprender a arte de engolir um sapo e vomitar um diamante. Muitas vezes nós temos que engolir. Muitas vezes, porque o mais importante, irmãos, não somos nós. O mais importante são aquelas vidas. Tem muitas pessoas que elas são assim, irmãos, porque elas estão magoadas, elas estão tristes e, acima de tudo, elas não conhecem o amor de Cristo. Se nós retribuirmos na mesma moeda, irmãos, elas nunca vão sair daquele buraco, elas nunca vão mudar, elas nunca vão ser transformadas. E nós também não. Essa que é a questão. Se nós retribuirmos na mesma moeda nós vamos receber. Vamos já a algumas passagens. 1 Pedro 3:9 diz assim: não retribuam com mal, nem insulto com insulto. Vamos começar por aqui logo. Não retribuam o mal com mal, insulto com insulto. Muitas vezes, irmãos, alguém fala alguma coisa menos correta para nós e a sensação, o nosso peito enche-se logo e diz assim: eu tenho o direito de retribuir. Eu tenho o direito. Você não tem direito de nada, irmãos. Você tem o direito de orar por essa pessoa. Você tem o direito de carregar com essa pessoa. Esse é o direito que nós temos. Continuando. Pelo contrário, bendigam. Opa! Então alguém fala mal de mim, eu tenho que dizer bem dela. É verdade. É o que a palavra de Deus diz. Bendigam. Ele não diz aqui maldigam, né? Pois para isso vocês foram chamados. Oh, irmão. Você foi chamado para quê? Você foi chamado para quê? Minha senhora, você foi chamada para quê? Para bem dizer. Né? Bem dizer. Então, por que é que nós muitas vezes maldizemos? Então, por que é que muitas vezes nós fazemos aquilo que é contrário? Será que a Bíblia é mentirosa? Será que Deus se enganou aqui? Vocês acreditam nisso? Ou vocês creem na palavra? Pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. Já reparou nisso, irmãos? Há pouco eu vinha no carro, estava a conversar com o Lucas. E estávamos a falar sobre questão de prioridades. Muitas vezes as pessoas priorizam umas coisas, priorizam outras e deixam as coisas de Deus em segundo plano. Mas sabe uma coisa? O que a palavra diz é o seguinte: se nós colocarmos Deus em primeiro lugar,
as coisas do reino, o resto será acrescentado. Aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso. E aqui nesta passagem de 1 Pedro diz exatamente isso. Se nós não retribuirmos com mal, se nós não retribuirmos o insulto, o que é que vai acontecer? Nós vamos receber a herança. É uma consequência, irmãos. Nós não precisamos nos preocupar. A herança é nossa, é sua. Mas você precisa saber como é que você vai recebê-la. Lucas 6, 35 e 36 diz assim: Amém. Porém, os seus inimigos façam-lhes o bem e emprestem a eles. Irmãos, será que Deus estava com um parafuso assim desapertado? Não. Ele diz assim, aquele que te faz mal, empresta. Aquele que faz mal, olha, abre a tua carteira lá, vai lá e dá. Irmãos, é o que a palavra diz. Você tem feito isso? Façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Sem esperar receber nada de volta. Isto é amor. Isto é como Jesus nos amou. Ele não esperou nada de nós de volta. No entanto, Ele morreu por si e Ele morreu por mim. Continuando. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Mais uma vez, irmãos, quando nós praticamos o que é correto, quando nós praticamos o que a palavra de Deus diz, existe uma consequência positiva. Nós seremos chamados filhos do Altíssimo. Você quer ser chamado filho do Altíssimo? Então você precisa de praticar. Porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Sabe o que é ter misericórdia? É aquela pessoa, ela não merecia viver. Não tinha nada que fizesse com que aquela pessoa vivesse. E você tivesse ali um martelo em que você pudesse dizer assim, olha, se você bater aqui, essa pessoa vai morrer. Se bater aqui, a pessoa vai viver. Ter misericórdia é quando você bate o martelo deste lado, sabendo que aquela pessoa merecia morrer. Foi aquilo que Jesus fez por nós. Nós merecíamos a morte, mas Jesus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele bateu o martelo para que eu e você, a gente pudéssemos ser salvos. Para que eu e vocês, nós pudéssemos estar aqui hoje. Para que eu e vocês hoje pudéssemos partilhar aquilo que precisam aos outros lá fora. Amém, igreja? Para terminarmos, Hebreus 6:10 diz assim, Deus não é injusto. Deus não é injusto, irmãos. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Quando nós fazemos o trabalho, quando nós vamos lá, quando nós paramos para ouvir, quando nós sacudimos às pessoas, a palavra nos diz que Ele vai nos abençoar. Você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado aqui? Então você precisa se aproximar de pessoas. Você precisa de praticar. Uma das maiores características de um cristão é entender a dor do outro. E, irmão, entender a dor do outro não é só quando morre alguém. Não é só quando a pessoa teve um acidente. Existem muitas pessoas que estão inteiras, têm o melhor emprego, a melhor casa e estão a sofrer. E precisam de si. Precisam de mim.